Hello everybody, welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar de relative pronouns ou pronomes relativos. E a nossa aula de hoje nós vamos fazer uma introdução. É uma visão geral de alguns elementos que compõem esse conteúdo. Bom, então o nosso roteiro hoje vai seguir o seguinte. Primeiro, vamos falar da definição, Relative Pronouns Definition, uma definição do que são os pronomes relativos, e vocês vão perceber que existe uma semelhança entre os pronomes relativos e um outro tipo de pronome da língua inglesa. Na verdade, são as mesmas palavras. O que vai diferenciar é justamente o uso e o sentido que essas palavras desempenham em diferentes contextos, tá? Vamos ver especificamente quais são os relative pronouns, quais são os pronomes relativos. Relative clauses, ou sentenças relativas, que é um campo específico da língua inglesa, que tem esse nome, essa titulação, justamente porque são sentenças formadas pelos pronomes relativos. Depois vamos ver alguns exemplos e, por fim, exercício, ok? Então, vamos lá. Para começar com a nossa definição, tá? Eu trago para vocês um pouquinho de conceito sobre esse conteúdo. Relative pronouns take the place of nouns and pronouns. Pronomes relativos são palavras que tomam o lugar, quer dizer, elas substituem nomes e pronomes. Lembra que a definição do que é um pronome de maneira geral? Pronomes são palavras que complementam ou substituem nomes. Quando se fala de pronome relativo, especificamente, nós estamos falando de um pronome que vai substituir um termo que já foi mencionado, ok? They are called relative pronouns because they always relate back to something or someone mentioned previously. Ou seja, ele tem esse nome pronome relativo justamente porque ele faz relação a um termo que já foi citado previamente. Então, uma coisa ou uma pessoa que já foi mencionada anteriormente em uma sentença, ela pode ser substituída por um pronome relativo. E ele tem esse nome porque ele está relacionando um período ou uma parte da sentença com uma outra parte. Os pronomes relativos são usados para juntar. Eles unem duas sentenças que se referem, obviamente, à mesma pessoa ou à mesma coisa, ao mesmo lugar. Então, quando você consegue unir esses dois períodos, substituindo um elemento em comum, tá? Eles tanto podem se referir a sujeitos da oração ou a objetos. E é justamente essa determinação, se ele desempenha a função de sujeito ou objeto, se ele se refere a uma pessoa, a uma coisa, um animal ou um lugar, que vai determinar os nossos usos, tá bom? Nós vamos ter, numa próxima aula, um pouco mais de aprofundamento sobre os usos, quando que eu devo utilizar cada um deles. Na aula de hoje, a gente vai falar disso, mais uma visão mais geral, mais por cima, tá bom? Os pronomes relativos, ainda falando dessa definição, são palavrinhas que fazem essa junção entre duas orações ou dois períodos. Vou dar exemplo para vocês, tá? The woman bought a house. A mulher comprou uma casa. Essa é uma sentença, tá? Outra sentença. She is my sister. Ela é a minha irmã. Quer dizer, eu tenho um pronome ela que faz referência à mulher. Tá bom? Então, são duas palavras que estão se referindo ao mesmo termo, ao mesmo sujeito. Então, eu posso juntar essas duas frases e eu digo, the woman who bought a house is my sister. A mulher que comprou a casa é minha irmã. Então, perceba que ao invés de usar as duas sentenças separadas, eu juntei as duas e eu usei como elemento de ligação o pronome relativo who. Por que eu usei who? Porque esse pronome está se referindo a um sujeito, a uma pessoa que nessa frase desempenha a função de sujeito. Outro exemplo agora na função de objeto. My sister bought a house. Minha irmã comprou uma casa. The house is beautiful. A casa é bonita. Então,
Então, perceba que agora o meu foco é na casa, que faz a função de objeto da oração. My sister bought a house, which is beautiful. Minha irmã comprou uma casa que é bonita. Então, esse que agora, que também é o pronome relativo, que também está relacionando as duas sentenças, ele está se referindo à casa, não à pessoa. A casa, nessa sentença, desempenha a função de objeto da oração, ok? Não é ela que pratica a ação, tá? Então, perceba que, nesse caso, eu uso o pronome which para me referir ao objeto da sentença, tá? A tradução para o português é a mesma. Os dois significam que. Tá? A mulher que comprou a casa é minha irmã. A mulher que comprou uma casa que. A mulher comprou uma casa que é bonita. Então, a tradução é a mesma. A diferença é que eles estão se referindo a termos diferentes, tá? Existem vários pronomes relativos na língua inglesa. No português, nós temos que, qual, quando, onde, que nós podemos utilizar em diferentes sentenças para expressar diferentes ideias. No inglês também temos vários pronomes e eles são utilizados, o uso deles é determinado de acordo com a palavra a que eles estão fazendo referência. Lembra que eu mencionei da definição que o pronome relativo tem esse nome porque ele sempre se refere a um termo que já foi citado anteriormente. Então, nesse caso, se o termo foi pessoa, eu uso um pronome. Se o termo é um objeto, eu uso outro pronome. Se o termo é um animal, e assim por diante, tá bom? Então, é dependendo do termo que eu estou substituindo ou me referindo que eu vou escolher qual pronome eu devo utilizar. O pronome relativo pode se referir, portanto, a person, que é uma pessoa, a thing, que é uma coisa, um objeto, a place, um lugar, a time reference, uma referência temporal, que é quando eu falo de quando ou data, alguma referência de tempo, e etc. Tá bom? Então, os principais pronomes relativos em inglês são who ou whom, que é esse com um Mzinho no final, which, whose, when, where e that. Você olhando essas palavras, você já deve ter pensado, ué, mas essas palavras não são os pronomes interrogativos? Exatamente, pessoal. Aquelas palavrinhas que começam com WH podem ser usadas na língua inglesa em duas circunstâncias, como pronome interrogativo, e aí a função dele é fazer pergunta, ou ele pode ser utilizado como pronome relativo, e aí a função dele é de relacionar as sentenças, tá bom? A diferença é o that, que também pode ser utilizado como pronome demonstrativo, tá? Nesse caso, pronome relativo. Tem outros pronomes que também podem ser utilizados, pronomes interrogativos como what, que é o que, o qual, e o why, que é o porquê, também podem ser utilizados para fazer relação entre sentenças, tá? Só não são tão frequentes. Vamos ver alguns exemplos de cada um desses pronomes, tá? This is the girl who is my friend. Esta é a garota que é minha amiga. Perceba que o who é um pronome que eu utilizo para me referir sempre à pessoa, tá? Sujeito na oração que é representado por uma pessoa, por um ser humano, tá bom? Nesse caso, quando essa pessoa é o sujeito da oração, nós usamos o who. Whom, que é esse aqui com um Mzinho no final, ele é mais usado na norma culta, na produção escrita, na linguagem verbal de produção escrita, e não tão frequente na oralidade, na comunicação informal, tá? Mesmo com os nativos, ele não é muito utilizado, não. Mas, em termos de padrão da norma culta, whom é um pronome utilizado para se referir também à pessoa, ou seja, a ser humano, só que dentro de um contexto em que essa pessoa é um objeto, tá? Dentro da oração, ela desempenha a função de objeto. Ao invés dela praticar a ação, ela recebe a ação. Por exemplo, this is the boy with whom I want to speak. Esse é o menino com quem eu quero falar. Então, perceba que o sujeito da oração sou eu. Quem quer praticar a ação, quem quer falar, é a primeira pessoa, eu. Tá?
com quem eu quero falar, que é o objeto, que é o menino, aí eu uso esse pronome whom para fazer a referência, tá? Para relacionar um termo com outro. Perceba que no exemplo anterior, a menina, que é a minha amiga, era o sujeito da frase. No exemplo de baixo, o menino é o objeto, porque quem pratica a ação sou eu, dependendo do contexto, tá? Então, os dois significam a mesma coisa, que ou quem. Os dois se referem à pessoa, a diferença é a função sintática que ele exerce na frase. Se é sujeito, eu uso who. Se é objeto, eu uso whom, tá? Com esse M no final. O pronome that, ele funciona como um coringa, porque na língua inglesa, ele tanto pode ser usado para pessoa, quanto ele pode ser usado para objeto. A tradução dele, quando ele desempenha essa função de pronome relativo, é que, tá? Que-u-e. She's the woman that helped us. Ela é a mulher que nos ajudou. Eu poderia usar no lugar do that aquela palavrinha lá, who, tá? O pronome que se refere à pessoa, porque mulher é uma pessoa. No exemplo de baixo, please wash the glass that is in the sink. Por favor, lave o copo que está na pia. Perceba que esse que agora está se referindo a um objeto, ao copo. Nesse caso, eu não posso usar o who, porque o copo é um objeto e não uma pessoa. Então, para você determinar, nós sempre vamos observar a que esse termo está se referindo. Eu poderia, nesse exemplo de baixo, que eu estou me referindo ao objeto, ao invés de usar o that, usar which. Which é o pronome que significa que vai ser utilizado sempre para referir a tudo que não é pessoa. Então, a uma coisa, a um objeto, a um animal, aí eu uso which, tá bom? O pronome whose, que é esse who mais o se no final, ele é utilizado para fazer uma relação de posse. Um possuidor possui alguma coisa. Um sujeito tem uma relação, um parentesco com uma outra pessoa. Em português, nós traduzimos whose como cujo ou cuja, justamente para estabelecer essa relação de posse entre dois termos. Olha os exemplos. This is the person whose pencil I borrow. Esta é a pessoa cujo lápis eu peguei emprestado. Observe que eu trabalho com a relação de posse. Uma pessoa é o possuidor e ela possui um lápis, que é o objeto. Bom, no exemplo de baixo, the woman whose purse was stolen is here. A mulher cuja bolsa foi roubada está aqui. Nesse exemplo, eu tenho a relação de posse entre a mulher, que é a possuidora, e a bolsa, que é o objeto que ela possui. Nesse caso, quando eu quero estabelecer relação de posse, o pronome utilizado é o whose. Where é um pronome que eu utilizo sempre que eu faço referência a lugar, tá bom? Então, that is the house where I live on my childhood. Aquela é a casa onde eu vivi na minha infância, onde eu morei na minha infância. Onde está fazendo referência a um lugar. Nome de cidade, uma localização, um estado, um país, são termos que você pode utilizar a palavrinha where. When é quando você faz referência temporal, quando você faz justamente a ligação considerando um tempo. I remember the day when we met. Lembrei-me do dia quando nos conhecemos. Esse dia faz referência a um tempo específico do passado, tá bom? Então, por isso que usou o quando. Why, como eu mencionei para vocês, é o porquê, ele é utilizado para falar de razão ou motivo para alguma coisa, a justificativa. Enquanto que o what é um pronome que eu posso utilizar quando ele faz a função de sujeito ou objeto. I'd like to know why you're so late. Eu gostaria de saber por que você está tão atrasado. É um exemplo querendo saber o motivo. I don't know what you're talking about. Eu não sei o que ou sobre o que
você está falando? Esse o que é justamente o meu sujeito. Quando nós falamos dessas orações que são formadas por pronomes relativos, nós chamamos isso de relative clauses. Clauses significa sentenças, tá? Ou orações. As sentenças relativas tratam ou nos trazem informação sobre pessoas ou coisas. E essas sentenças, elas oferecem informações adicionais, tá? É um tipo de oração dependente. Em português, nós temos o termo de oração subordinada, tá? É aquela oração que depende, que sozinha ela não faz sentido, ela complementa, ela oferece informação adicional para uma outra sentença. Ela possui sujeito e verbo, mas ela não se sustenta sozinha, ela não é independente. Bom, em inglês, nós podemos dividir essas sentenças relativas em dois tipos. Defining clauses, que são as sentenças definitivas, ou non-defining, que são as não definitivas. Tá? Para diferenciar uma da outra é o seguinte, as definidas são aquelas que são essenciais. Se você tirar ela do contexto, a oração completa vai ficar sem sentido, vai faltar alguma coisa. Já a non-essential, que é a não essencial, ela vai trazer informações que, se você tirar, você vai continuar entendendo. Você perde um pouquinho de informação adicional, mas você não fica sem entender a frase. Essas aqui, as non-defining, as não definitivas, elas sempre aparecem entre vírgulas, tá? Elas funcionam mais ou menos como se fosse um aposto, tá? Dentro da língua portuguesa. The woman who visited me in the hospital was very kind. A mulher que me visitou no hospital era muito gentil. Perceba que a oração relativa é essa aqui que está destacada, ó, que começa com o pronome relativo. Se eu tirar essa parte que me visitou no hospital, eu não sei quem é a mulher que era gentil. Eu perco uma informação essencial. Já no caso da não definitiva, olha o exemplo. Minha avó, que tem 86 anos, mora em Paris. Eu continuo entendendo. Minha avó mora em Paris. A idade dela, se você tirar aqui, é uma informação complementar, mas não é uma informação essencial para que você entenda o contexto. Olha outros exemplos. O homem que mora aqui é um contador. Usei o who, porque eu estou me referindo a uma pessoa. She is the writer whose work I admire. Ela é a autora cujo trabalho eu admiro. Cujo faz referência de posse. O escritor ou a escritora ela produz, ela possui um trabalho, tá? Ela tem uma obra. The bride needs to decide which dress to wear. A noiva precisa decidir qual vestido ou que vestido usar. Which, porque eu estou me referindo ao vestido, a uma coisa, tá? A um objeto, não a uma pessoa. I know where the books are. Eu sei onde os livros estão. Estou me referindo a um lugar. Então, perceba que toda vez que eu tiver a utilização dos pronomes relativos, eu vou estar fazendo referência a uma coisa que já foi mencionada anteriormente. E a escolha desse pronome vai depender de qual termo eu estou me referindo. Se é uma pessoa, uma coisa, um lugar ou um tempo. Vamos ver alguns exercícios, tá? Por exemplo, nessa sentença. He's the man sings very well. Eu tenho espaço para eu utilizar o pronome relativo para relacionar as duas partes da oração. Ele é o homem, canta muito bem. Ou seja, ele é o homem que canta muito bem. Man é uma pessoa. Então, eu estou me referindo ao who. Eu vou usar o pronome who, que é o pronome que eu utilizo para falar de pessoa. Outro exemplo. No anúncio apresentado, o pronome relativo utilizado é. Esse anúncio foi retirado do Enem, tá? De uma questão do Enem. Use only what you need. Esse what é o pronome relativo, como nós vimos na nossa aula. São as palavrinhas que começam com WH. Use apenas o que você precisa. Então, esse what está fazendo referência a alguma coisa. No caso, o espaço necessário para que você utilize o assento ou utilize o banco.
tá bom? A exceção do pronome relativo com WH é a palavrinha that, que é aquele que começa com T ao invés do WH. Bom, pessoal, nessa aula de hoje nós falamos sobre os pronomes relativos, considerando uma visão geral. Falamos um pouquinho deles, considerando definição e exemplos. Na próxima aula nós aprofundamos no uso. Até a próxima, fiquem bem e bye bye!